Quantas horas dá para conduzir numa viagem sem ficarmos cansados? Qual é o período máximo aconselhável a se fazer ao volante de um carro numa viagem assim mais longa? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos desse lado. Ok, família, vamos conversar um bocadinho sobre a durabilidade média que um condutor tem ao volante de um carro ainda com seu juízo perfeito, ou seja, com ponto situacional ainda muito bem equilibrado. É assim, isto vai muito variar de pessoa para pessoa, ok? Existem pessoas que ao volante andam 200 km e já estão cansadas, precisam descansar. Existem pessoas que podem ficar a noite toda a conduzir e não estão cansadas. Existem pessoas que começam a conduzir de manhã, só vão parar de conduzir talvez à meia-noite, 2 horas, e não estão cansadas. No máximo, se estiverem cansadas, pronto, já conseguiram andar muitos quilómetros. Então isto vai muito variar do vosso próprio preparo físico e psicológico, ok? Tem muitas coisas à volta disto. Podemos falar sobre tempo ao volante e também podemos falar sobre quantos quilômetros numa viagem uma pessoa consegue fazer. Isto tudo vai variar. Numa estrada boa, ok, boa, sem congestionamento, sem nada, ao limite das nossas vias, ok, extra-urbanas ou fora das localidades, são 120 km por hora. Numa estrada boa, 120 km por hora, estamos a querer dizer que provavelmente 500 km podem ser feitos em cerca de 5 horas, alguma coisa, 5, 6 horas de tempo. Então, se essa pessoa, a fim de 6 horas de tempo, ainda não está cansada ou consegue conduzir 10 horas de tempo, quer dizer que essa pessoa vai conseguir fazer mais ou menos 700, 750 km no único dia. Esta pessoa ainda não está cansada, consegue ficar 12, 13 horas ao volante, quer dizer que esta pessoa consegue conduzir pelo menos 1000 km dentro do mesmo dia sem ficar cansado. Então não existe assim um período assim estipulado. Na legislação de muitos países, acaba acontecendo para quem tem condução como emprego, porque tem horas limites, pode ser 12 horas, 10 horas conduzindo, então, porque vai limitar muito para quem faz, para quem tem a condução como seu emprego, só ganha-pão, por exemplo, a partir do tacômetro, né, ok? Tacógrafo, esse aqui é o nome certo, a partir do tacógrafo que vê nos carros, informa ali que o motorista, a fim de certas horas de tempo a conduzir, não deve mais conduzir, tem que parar o carro e descansar. Mas no nosso caso, nós somos meros condutores, não fazemos isto por profissão, são nossos carros que nós estamos a conduzir e o que é que nos limita, o que é que vai dizer já chega de conduzir? É o nosso próprio corpo ou a agenda que a gente programou para essa viagem, ok? Vou conduzir 500 km, tenho que parar porque quero descansar ou tenho que parar porque vou aproveitar esta cidade, vou aproveitar aquele destino. Agora, vamos supor que não tenho compromisso com ninguém, não queria parar, quero conduzir. Qual é o meu limite? O limite é realmente do seu corpo. Quando você ficar cansado, você já tem que parar, interromper a viagem e descansar. Não vale a pena tentarem lutar com uma coisa que chama-se sono, ok? Essa é uma guerra que nós sempre perdemos, sempre. Essa guerra sempre vamos perder. Quando sentirmos sono, temos que realmente encostar o carro e descansar. Não tem como, não vamos conseguir vencer isto. Então, vai muito depender do seu preparo físico, do seu planejamento. Há pessoas que conseguem render mais a viagem durante o dia. Há quem prefere viajar de noite porque rende mais, porque estamos a ver sair às 18, 19, a escurecer, ao amanhecer já andou vários quilômetros, porque de noite não para-se, a velocidade é mais constante. Uma coisa que eu gostaria de vos alertar é que quanto mais rápidos vocês forem, há uma falsa impressão de que vão ficar pouco tempo ao volante ou que vão fazer muitos quilômetros porque estão a correr. Negativo, família. Quanto mais rápido a gente for, mais atentos nós temos que ficar, mais cansados psicologicamente também vamos ficar, porque qualquer coisa que acontecer no meio da estrada
pode ser fatal. Então nós sabemos disso aí, sabemos que qualquer situação pode ser fatal e acabamos conduzindo muito mais apreensivos, muito mais atentos, né? Mais do que o necessário. Então isso acaba nos trazendo outro tipo de cansaço que nem físico, cansaço psicológico. Então não adianta muito correr para dizer que vai ficar pouco tempo ao volante, consequentemente vai fazer muitos quilômetros a fim de poucas horas. Não adianta. Tem pessoas, ok, que quando começam a conduzir de dia, ao escurecer já sentem sono, já começam a ficar cansadas por causa do encandeamento. Para essas pessoas significa que ao escurecer devem encostar o carro e descansar, continuar no dia seguinte. Como também tem pessoas que preferem viajar de noite porque acreditam que é melhor, ficam de dia a dormir e partem à noite. Só que algumas dessas pessoas são as mesmas que a partir das 4, 5, quando começa a nascer um novo dia, começam a ficar com sono. Então quando o sol nasce, o sol bate na cara, as pessoas conseguem sonegar até dentro do carro quando amanhece. Numa altura que para os outros há melhor rendimento porque está a amanhecer, mas para alguns pode ser o fim da linha. Ao amanhecer essa pessoa já não está mais em condições de conduzir porque ficou toda a noite a conduzir, então está cansada. Então isso tudo é uma variável. Então viaje dentro dos seus limites. Quem vai marcar a hora ou o período que você consegue ficar ao volante, se for um condutor de um carro ligeiro ou um condutor particular, né? Ok? Vai depender muito do seu estado, vai depender muito da sua capacidade de manter-se atento ao volante por cerca de algum período. Então esse período quem vai decidir é o seu próprio corpo. Sempre que o seu corpo mostrar que está no fim, encosta, durma. Pode não acreditar, mas nos 10, 15 minutos de sono muda muita coisa. Parece brincadeira, mas muda muita coisa. Muda muita, mas muda muita coisa mesmo. Então o tempo que vocês vão ficar ao volante vai depender muito de vós, okay? Vai depender muito da vossa capacidade. Não é um tempo que o Mauro vai conseguir determinar aqui para vós, mas em termos de média, para quem está a começar a conduzir, cerca de 6, 8 horas já são suficientes para a pessoa que não tem muita prática, ok? Para a pessoa que não tem muita prática, essas 6, 7, 8 horas não faça assim juntas, né? Conduza umas 2 horas, para um bocadinho, vê como é que o pneu está, bebe uma água, dá uma volta pelo carro, estica as pernas, ok? Vai aumentar as horas de duração das viagens assim gradualmente, okay? Para pessoas mais assim experientes, acredito que conseguem fazer isso muito mais facilmente, ok? Por exemplo, eu tenho hábito de andar cerca de 1.200 km num só dia, é hábito. Costumo ser de Maputo, de noite vou em Inhambane e volto no mesmo dia. Então, já estou habituado a fazer isso aí. É claro que com o passar dos anos, posso já não estar a conseguir ter essa mesma vontade ou essa energia toda. Então, eu tenho que começar a respeitar as mudanças do meu próprio corpo. Mas até o momento, 1.200 km consigo fazer sem muita chatice no mundo do dia, né? Ok? Então, mas para os outros, está ultrapassando a curva, chefe. Está ultrapassando a curva, chefe. Consigo fazer isso tranquilo, mas tranquilo mesmo. Eu espero bem que tenhamos nos entendido, família. Aquele abraço.